Estamos de volta e a pauta é cyberataque. Um ataque de hackers de grandes proporções derrubou o sistema de comunicação ao redor do mundo. Empresas e órgãos públicos de 74 países foram afetados. Hospitais do Reino Unido foram paralisados. Milhares de pacientes foram atingidos. Guga, como eu disse na passagem para o intervalo, assustador, uma ação a princípio inédita. Uma ação inédita, Sérgio, inédita de uma certa forma, porque já tiveram ações similares, mas não dessa dimensão. Eles se aproveitaram de uma falha no sistema operacional do Windows, que já foi atualizada, a Microsoft já havia atualizado, mas muitas pessoas acabam não atualizando o sistema e acabou permitindo que os hackers penetrassem em milhares de computadores ao redor do mundo. Lembrando que essa falha foi divulgada também por hackers quando eles conseguiram invadir a National Security Agency, aqui dos Estados Unidos, e divulgaram essas informações. A National Security Agency sabia dessa falha da Microsoft. A Microsoft atualizou, mas muitas pessoas acabaram... A gente está vendo o mapa dos lugares afetados, Sérgio. É impressionante, quer dizer, atingiu o mundo todo. Não havia um alvo específico. Então acabou atingindo de grandes empresas, a hospitais no Reino Unido, que é até uma situação muito triste, porque pessoas que tinham que fazer tratamento de quimioterapia tiveram que voltar para casa, não puderam fazer porque não havia as informações no hospital. E lembrando que os hackers exigiam, Sérgio, um pagamento de $300 em bitcoins, exigem, na verdade, que ainda estão tomados, para liberarem as informações que foram capturadas, quer dizer, que foram bloqueadas por esse vírus que eles colocaram. Então, que chama WannaCry, alguma coisa assim, esse vírus. Então é algo gigantesco, chama muita atenção. É no mundo todo, eles pegaram uma falha e a gente não sabe quem são esses hackers até agora. A gente não tem a menor ideia de quem seja. A gente sabe que são hackers, é uma coisa assim, totalmente aleatória, Sérgio. A informação que a gente recebe agora, Guga, que já foi atualizado o número de países afetados, 99, praticamente então 100 países no mundo inteiro afetados. Beth, aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, Tribunal de Justiça, daí o Ministério Público, os computadores então foram infectados? Sérgio, aqui em São Paulo, esse cyberataque afetou basicamente o judiciário, como você falou, sistemas de informações e sites do Ministério Público e do Tribunal de Justiça de São Paulo saíram do ar. O Judiciário Estadual admitiu que os computadores foram infectados, sim, os computadores aí da instituição, e com isso todas as máquinas em todo o estado foram desligadas imediatamente. Mas a instituição fez questão de ressaltar numa nota que esse desligamento geral foi uma medida adotada por cautela. Mesmo assim, não informou até que ponto o ataque comprometeu realmente o sistema. Já o Tribunal de Justiça não disse se as máquinas dessa instituição aí foram infectadas pelo vírus, mas divulgaram também uma nota confirmando que os computadores precisaram ser desligados. Isso para cumprir o protocolo de segurança. E a determinação de desligar os computadores, o sistema interno de consulta processual, por precaução, por garantia, para garantir justamente a integridade das informações, isso tudo aconteceu por volta das 14h. E apesar do expediente ter continuado ao longo do dia, os prazos processuais foram suspensos para efeito de contagem dos processos, já que não era possível fazer consultas com o sistema interno fora do ar. O Tribunal de Justiça não deu informações sobre qualquer previsão para religar o sistema e vale ressaltar também, Sérgio, o INSS suspendeu o atendimento hoje. Agora imagina como é que estão trabalhando esses técnicos, esses especialistas todos em tecnologia nesse momento. Não é uma situação fácil. Inclusive, a gente chamou aqui para o estúdio o repórter Rafael Coimbra. Rafael, boa noite. Rafael que sabe tudo aí de tecnologia, de hackers também, Rafael? Estou assustado. Pois é, assim como acho que todo mundo, E tem agora, pelo menos a situação no Brasil foi menos ruim do que em outros países. Foi porque deu tempo do pessoal se prevenir. Então, quando começaram a surgir essas informações, e aí foi se disseminando em rede, o pessoal aqui no Brasil, as grandes empresas principalmente, começaram a adotar mecanismos de segurança. Então, desligaram os computadores e atualizaram o sistema. O grande problema é esse, Sérgio. Hoje, quem tem computador rodando o sistema operacional, esse que foi atingido, são grandes empresas, hospitais, como a gente viu. Nós, seres humanos comuns, digamos assim, usamos cada vez mais o celular. Então, o celular, por enquanto, está fora de questão. Mas fica um alerta, porque se a gente está usando cada vez mais... Mas o computador que a gente tem em casa
Pode ser, risco exatamente. também. Mas, como eu digo, o notebook e o desktop, aquele computador grandão que está em desuso, por isso que várias empresas que foram atingidas, esses é que estão vulneráveis nesse momento. Então, atualize o seu sistema operacional e atualize o seu antivírus. Mas, de novo, fica o recado para quem tem celular, porque do mesmo jeito que aconteceu com o computador, pode acontecer com o celular. Aqui no Brasil, a gente tem informações agora de que 15 estados e o Distrito Federal sofreram consequências. O que eles fizeram? Desligaram, como o Beth falou, INSS parou, a Petrobras... Interrompeu o funcionamento, inclusive, atendimento para tudo, para fazer, então, você tem uma consequência. Mas de ataque mesmo, de infecção, é lá no Tribunal de Justiça de São Paulo e no Ministério Público de São José do Rio Preto, que fica no interior de São Paulo. Então, esse dano foi... Só um detalhe importante, Sérgio, que a gente não sabe ainda a consequência para quem foi infectado. Porque esse tipo de ataque ele foi feito com criptografia. O vírus entra, embaralha as informações do seu computador, fica até ali, né, que eles tivessem roubado os dados. E ele fala o seguinte, para eu devolver a operacionalidade do seu computador, eu tenho a chave e custa X de dinheiro, e eles estão cobrando, inclusive, em moeda virtual, que dificulta o rastreamento desse dinheiro. Então, a gente não sabe se eles vão devolver essas informações, se as pessoas vão pagar, o ideal é que não pague, porque você está negociando com um bandido, e se eles vão realmente devolver essas informações para essas pessoas. O estrago ainda não foi medido. Pois é, mas a gente não sabe o nível de informações que eles conseguiram capturar com essa invasão. Agora, o Rafael, meninos, fez uma observação interessante, né, que serve de alerta para a gente, de atualização do sistema, atualização do antivírus. Confesso que vira e mexe vem aquela mensagem, quer atualizar agora ou deixe para depois? Deixe para depois. Ou seja, é importante ter essas ferramentas aí todas atualizadas, Beth. Ah, sim, com certeza. Eu faço como você, não vou fazer mais. Porque às vezes você está ali naquele trabalho, não quer parar para atualizar esse sistema de segurança, você sempre deixa para depois. E às vezes o depois, acontece uma situação dessa inevitável. Agora, falando do celular, né, a gente carrega tanta informação confidencial, tanta informação importante no celular, é uma coisa de se pensar, né? E de sempre fazer esses backups. Como a gente pode se prevenir cada vez mais. Parece que os hackers, e eles estão sempre um passo à frente, é impressionante. Eliane, dessa vez o smartphone ficou de fora, mas a gente não sabe numa próxima etapa, né? Até porque a gente está observando que os hackers estão cada vez mais eficientes, mais ousados. Pois é, e aí eu queria fazer uma pergunta para o nosso Rafael. Rafael, e do ponto de vista da urna eletrônica, porque é um sistema muito brasileiro, é uma das jabuticabas, né, nossas aqui, e que muitos países vêm investigar, vêm se informar, mas muita gente dentro do Brasil tem medo de que isso possa afetar, por exemplo, o resultado de uma eleição. Você já imaginou? É possível? O que a gente pode fazer de conexão com a urna eletrônica? Eliane, é muito mais difícil, praticamente impossível. Não vou dizer que é infalível, não, mas é muito difícil porque a urna eletrônica ela funciona de uma maneira à parte. Ela não está na internet, ela não está numa rede. Então, aqueles votos são computados nas urnas eletrônicas, são levadas para centrais e eles têm como se fosse um link direto, uma internet direta com o TSE e com os TREs. Então, é uma rede própria. A não ser que essa rede fosse infectada, que é muito difícil porque o controle é muito seguro. Diferentemente desse ataque, que quem estava na internet e nessas redes das empresas, onde esse sistema operacional que todo mundo usa, né, na rede, você chega lá no computador que nem é seu às vezes, isso é muito mais fácil, ou quem usa Wi-Fi, está num cybercafé, também está muito exposto a esse tipo de vírus. A urna eletrônica, eu, por enquanto, confio, acho que a gente tem muito boa tecnologia em urna eletrônica. Em relação ao ataque de hoje, o pior já passou? O pior está por vir, Sérgio, porque agora a gente está entrando numa era chamada da internet das coisas, onde nós vamos ter cada vez mais coisas conectadas. Então, já a gente trabalhando para evitar hackeamento de carro autônomo, você pode estar dirigindo alguém, hackear o seu carro, dispositivos médicos como marca-passo e por aí vai, vamos ser hackeados possivelmente no futuro. Então é importante que as empresas de tecnologia de segurança estejam, como a gente falou aqui, um passo à frente dos bandidos virtuais, porque essa briga ainda tem muito chão pela frente. Nossa, muito preocupante, Rafael. E Guga, não então mais coisas de ficção científica, não tem essa história aí de Hollywood e esse tipo de ousadia na produção cinematográfica? Exato, Sérgio. O que o Rafael está falando é muito importante. A gente já está nesse futuro, já é uma coisa completamente diferente
do que era em 2008, 2006. As pessoas têm que ter a dimensão. Isso que aconteceu hoje é só o começo. O Rafael falou perfeitamente. A Tesla, o Google, outras empresas estão desenvolvendo carros que você não precisa do motorista, que o carro dirige sozinho, como o Rafael colocou, você pode hackear esses carros futuramente. O episódio de hoje, quer dizer, são em 99 países, você estava falando, será que eles conseguiram atingir toda essa dimensão, exigindo o resgate em Bitcoin, que é uma moeda virtual? Você vê isso mesmo em ficção científica. Então, a gente já está nesse futuro que é complexo. Os ataques cibernéticos, a Rússia afetando a eleição nos Estados Unidos por meio de ataques cibernéticos também. Então é algo grande, tem que lidar com essa questão. As pessoas têm uma preocupação grande com terrorismo, de explosão de bomba, e isso é um problema grave, mas tem o terrorismo cibernético também que vai crescer cada vez mais. Durante a administração Obama, o governo Obama dizia que essa era a maior ameaça, que a maior ameaça não era do terrorismo normal de bombas, era do terrorismo cibernético. Então, a gente está numa nova era e que não estamos totalmente preparados para esse momento, como a gente observou hoje. Claro que tem que tomar medidas, atualizar o sistema operacional, essas questões, mas mesmo assim, há alguns momentos que não dá. Então, nesse momento, afetou diretamente hospitais no Reino Unido. Quer dizer, pessoas podem ter morrido, talvez, em consequência disso, que não tiveram atendimento necessário naquele momento. Então, é algo que a gente vai ver cada vez mais a partir de agora. A gente está com a imagem ali, Eliane, só antes de você falar, a gente está com as imagens atualizadas dos países afetados. A Europa ali em peso praticamente, né? Boa parte do Brasil, a Índia também bastante afetada, nos Estados Unidos, né? Principalmente a parte leste. Diga, Eliane. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, a gente acabou de falar aqui no Em Pauta que muitas vezes a realidade supera a ficção. A gente estava falando da questão política brasileira, né, da Lava Jato, mas você vê aí que isso aqui supera qualquer ficção, né? Você vai fazer um filme, o filme está ultrapassado, né? Porque a realidade está mais grave, mais surpreendente do que a própria ficção. Bom, Rafael, você que está lidando com esse tema aí de tecnologia praticamente diariamente, que orientação, você já falou um pouco, né, para o pessoal de casa, mas, enfim, que tipo de comportamento a gente tem que ter a partir do que aconteceu hoje? Salve todas as suas informações que você considera importante, fotos, dados pessoais, num HD, num pendrive, fora da rede. Isso é muito importante. Tire isso da rede para não correr qualquer risco. Atualize o seu sistema operacional. Quem tivesse feito essa atualização em março estaria livre disso aí. Então, quem não fez, quem tem sistema muito antigo, que não é nem atualizável mais, tem que mudar de sistema operacional. E o antivírus. Você fazendo essas três coisas, você está muito bem protegido. Não imune, mas muito bem protegido. Rafael, obrigado pelas explicações e pela vinda aqui ao Em Pauta. Até a próxima. Até a próxima. Vamos ao intervalo. A seguir, Beth na sua pauta.